Olá, olá! Tudo bem com vocês? Bem-vindos, Verzetes, amigos e amigas. Vamos chegamos à nossa terceira aula da semana de treinamento. Nossa semana de treinamento para modelagem, costura, muitas dicas de moda, dicas de acabamento, dicas de nomenclatura do vestuário, aviamentos, falamos sobre tecidos. Eu continuo empolgada para trazer mais informações e informações relevantes para vocês. Enquanto isso, eu preciso que vocês me digam de onde vocês estão falando, qual parte do Brasil. Na última apresentação, nós tínhamos pessoas até de fora do Brasil, então vai dizendo aí para mim de onde, de que parte do Brasil, de que parte do mundo você está falando, seu nome, se apresente e também comente aí o que você está achando dessa semana de treinamento. Como foi relevante para você, de forma positiva? Foi legal? Porque isso, além de nos motivar a trazer mais conteúdo para vocês, me motiva a saber. Eu fico ciente do que vocês estão precisando. Foi legal. O que está faltando para vocês em conhecimento? Para a gente focar naquilo que está faltando para vocês e a gente conseguir trazer cada vez mais informações que realmente vão agregar para vocês, para que vocês façam cada vez mais sucesso. Na última apresentação eu falei muito sobre sucesso, né? Todo mundo quer ter sucesso, quer fazer sucesso, mas o que é sucesso para você? Para mim, Silvia Cordeiro, sucesso não é apenas ter dinheiro. É lógico que nós gostamos do dinheiro e nós precisamos do dinheiro, porque sem dinheiro não pagamos as nossas contas, sem dinheiro nós não vamos nos manter. Mas o sucesso, ele vem automaticamente atrelado também com o financeiro. Se você fizer sucesso, automaticamente você terá dinheiro. Mas, quando eu falo de sucesso, que é o foco, eu falo sobre sucesso, para mim, é fazer algo bem feito, entregar na íntegra o seu melhor. Então, quando nós estamos falando de modelagem e costura, vou te fazer a seguinte pergunta e você responda para você aí. Estou entregando para o meu cliente o meu melhor? Se você costura para você ou para a sua família, estou costurando, estou entregando para mim o meu melhor? Eu estou entregando para minha família, para alguém, mesmo que seja gratuitamente algo que eu estou fazendo na costura, na modelagem, eu estou fazendo o meu melhor? Por quê? Isso é sucesso. É você fazer de forma tranquila, de forma limpa, bonita, da melhor forma possível, gastando menos tempo, otimizando em tempo, em qualidade, porque a peça fica bonita quando você finaliza. Você economiza não desperdiçando tecido. Então, isso para mim, quando nós estamos trazendo para o nosso universo dessa semana de treinamento, eu falo do sucesso trazendo para o nosso assunto aqui. Será que você está tendo sucesso, ou seja, sendo bem-sucedida naquilo que você está fazendo? Entregando 100%, mas entregando, porque não adianta a gente entregar 100% algo sem qualidade. A gente tem que entregar 100% algo com qualidade. E é isso que eu quero saber de você. Por que nós fizemos essa semana de treinamento? Justamente para você, que se você está aí do outro lado assistindo, é porque você almeja fazer sucesso cada vez mais. Ou seja, entregar qualidade, seja para a sua família, seja para o seu cliente, no seu ateliê, na sua confecção, ou mesmo você que muitas vezes está desempregado, desempregada, quer fazer disso um novo nicho de trabalho, você tem que ter conhecimento.
Então, essa semana de treinamento, ela foi feita para essas pessoas. Para aquela pessoa que nós costumamos chamar de costureira travada, modista travada, aquela que ela vai até um certo ponto, mas depois ela não consegue sair daquilo. Por quê? Ela não conhece os porquês, ela não sabe quando ela tem que fazer o processo, por que ela faz o processo, para quem ela faz aquele processo, porque são biotipos de corpos diferentes. Então, como existem biotipos, nós precisamos o quê? Você precisa de uma modelagem que realmente vá atender todos esses biotipos. Mas isso de uma forma muito tranquila, sem te dar dor de cabeça. Foi exatamente pensando nisso que nós fizemos essa semana de treinamento. Uma semana focada em quem tem dificuldade em modelagem, tá? Porque eu costumo dizer que, se eu estou falando o segredo para você modelar qualquer peça do vestuário, é porque eu estou passando aqui para você realmente esse segredo. O segredo para você conseguir trabalhar de forma tranquila, mais prática e mais rápida. Fazer uma modelagem limpa de uma forma super rápida, super tranquila. E eu costumo dizer também que muitas pessoas hoje não estão conseguindo modelar, por quê? Porque elas não têm uma metodologia dinâmica eficaz. Vou além. Muitas pessoas estão usando, não estou desmerecendo modelagem alguma aqui, mas eu estou explicando para vocês, como modelista, que se você pegar uma modelagem que ela já tem uma adaptação de modelo, você tentar fazer um outro modelo sob essa modelagem, não são todas as modelagens adaptadas que serão possíveis fazê-lo. Você precisa de bases perfeitas, bases que funcionam para você adaptar qualquer coisa. E vou além. Você sabia que o segredo das grandes marcas, das confecções e ateliês de sucesso, aqueles inúmeros moldes que você vê pendurados na parede em papel, às vezes papel cartão, às vezes aquele craft mais grosso, aquilo lá são bases. São bases que, sob ela, os modelistas constroem sobre a adaptação de modelo. Então, ele usa aquela base e vai, sob ela, construir o tamanho. Se for um ateliê sob medida, ele vai colocar as medidas do cliente e depois ele vai adaptar o modelo, que é o segredo que eu estou passando para vocês aqui essa semana. Se é por numeração, ele vai pegar o número do manequim, coloca ali, tira aquela base e depois também ele vai adaptar modelo. Aí o que acontece? Muitas vezes você adquire um monte de molde, mas você não sabe nem usar. Ou mesmo, aquele molde ali, se por exemplo for um molde em PDF, você tem que tomar bastante cuidado, por quê? Quando você imprime um molde, se esse molde expandir ou reduzir, ele vai sair da graduação adequada. A cava pode ficar fora do lugar, ou pequena ou maior demais. Aí depois um encaixa-manga, ou ficar aberto as cavas, decote que fica fora do lugar. Enfim, tanto o molde graduar fora do lugar ou reduzir, é problema para você. E muitas vezes esse molde já está adaptado, como eu disse. Dependendo do tipo de modelo que estiver naquele molde, você já não consegue adaptar e fazer uma nova modelagem, um novo modelo. Então você fica restrito. E é exatamente por isso que nós estamos falando nessa semana de treinamento sobre as bases VESO, sobre os moldes, que se você quer ter sucesso, você precisa desse segredo. Se até então você não entendeu, agora de uma vez por todas, não é possível eu ser mais clara que isso para você. Que você precisa dessas bases, que os grandes ateliês, os ateliês de sucesso, quando eu falo grande, eu não estou falando grande de grande, eu estou falando grande de sucesso,
né? E para isso, você precisa também ter o quê? Você tem que ter mudança de mentalidade. Se eu expliquei para você durante uma semana de treinamento que você precisa ter conhecimento, que você precisa entender o que você está fazendo, eu estou falando de mudança de mentalidade. Eu estou falando que você tem que mudar o mindset. Você tem que ser uma pessoa produtiva. Mas para você ser produtiva, você tem que ser eficiente. Como você vai ser eficiente se você não tem um método? Você precisa ter um método para ser eficiente. A partir do momento que você mudou a mentalidade, você tem um método, mas você não tem os moldes, como você vai usar o método sem os moldes? Você precisa dos moldes. Então, eu estou explicando que se você é Vezete, se você é amigo ou amiga da nossa semana de treinamento, eu costumo dizer que as Vezetes são as que já possuem, ok? Elas já possuem um ou mais dos nossos kits. Agora, se eu estou te chamando de amigo ou amiga, é porque você ainda está no grau 1, na primeira linha da pirâmide. Você está mudando a sua mentalidade. Se você acompanhou já, você está no 3º dia de treinamento, então você já está no 2º, ó, você já subiu um pouquinho. Você já tem um certo conhecimento do método. Mas agora você precisa colocar esse método em prática. Por quê? Você precisa da ferramenta. E a ferramenta está aqui, ó, são os moldes. Ok? A ferramenta é fundamental para que você consiga trabalhar de forma tranquila. Imagine só, um agricultor, eu vou trazer para minha fala, porque é uma vivência que eu tenho desde a infância, então fica fácil falar sobre isso. Na roça, quando a gente ia plantar milho ou feijão ou batata doce, a gente tem que preparar a terra, e isso eu fiz bastante. Aí imagine só, você lá na roça, aquela terra que faz dias que não chove, então o terreno fica mais duro, tem uns torrão assim, sabe? Aqueles capim bem enraizado, que aí você precisa o quê? Bater fundo. Agora imagine só você capinando, preparando aquele terreno com uma enxada bem cega. Imagine só, ia fazer muito calo na mão, porque já se faz por natureza calo na mão, mas ia fazer muito mais calo na mão e não ia ter resultado. A gente não conseguia. Quando a enxada não estava afiada, eu pedia para o meu avô, eu pedia para o meu pai, olha, minha enxada está cega. E o meu avô falava, enxada cega não produz bom agricultor. Ou seja, você precisa de ferramenta. A enxada afiadinha, no instantinho a gente fazia uma leira de plantação, de canteiro para plantar o milho, para plantar o feijão, para plantar a batata doce. E que felicidade quando aquilo estava tudo bonitinho no final do dia, tudo limpinho, para a gente começar o nosso trabalho. A mesma coisa eu digo para você, se você não tem uma ferramenta adequada, né? Como é que você vai produzir moldes perfeitos? Como você vai fazer aí? Vai ficar batendo cabeça, tentando fazer modelagem e depois, vou testar essa, vamos ver se vai dar certo. Chega no final, num dia de trabalho exaustivo, porque quando a gente está começando, a gente quebra a cabeça, né? Mas se eu tenho uma ferramenta que me facilita, para que eu vou quebrar a cabeça? Né? Mas se você não está usando esta ferramenta, chegar no final do dia você vai estar exausta, vai tentar, vai testar, pode ser que dê certo. Às vezes está até dando certo, aí não estou falando que não está dando certo, mas pode ficar melhor. Se você está com uma enxada que ela está meio afiada, e se eu te entregar uma enxada que ela é afiada totalmente? Se eu te entregar uma enxada, uma ferramenta de titânio, porque não perde o corte,
Entendeu o que eu estou dizendo para você? Você precisa de uma ferramenta que realmente vai te entregar 100% de qualidade. E essa qualidade, essa semana foi feita para isso, para você, para te mostrar. Então, olha, nós estamos no nosso último dia de treinamento e eu vou pedir para a equipe já disponibilizar o link para você que não adquiriu ainda, já adquirir. Está no chat, daqui a pouquinho vai estar disponibilizado no chat para você e você vai adquirir esta ferramenta maravilhosa, a ferramenta de titânio que já está aí para você resolver todos os seus problemas de uma vez por todas. Mas para isso você tem que continuar com a mentalidade correta. E aí você vai precisar do que mais? Você vai precisar do método. Que eu passei um pouco do método para você essa semana, mas tem muito mais desse método no nosso programa VESO 3.0, que é um programa onde eu ensino passo a passo, tintim por tintim, todo o processo, como você vai traçar cada peça com êxito. Também tem o VESOFlix. Então, tudo isso, a equipe está disponível para atender caso você tenha interesse. Para tudo isso que eu passei, é só você clicar abaixo no botão e você vai ter um mundo de informações à sua disposição. Além disso, o suporte da minha equipe para te atender com o maior amor e carinho, que todas as Vesetes já têm conhecimento. Então, nós estamos aqui para te servir e te servir da melhor forma possível. Como eu bem disse, sucesso para mim é entregar para vocês com êxito aquilo que eu me propus a fazer, tá? Então, já que sucesso para mim é isso, eu trouxe, vamos relembrar tudo que nós já vimos nas aulas anteriores e o que nós veremos hoje, ok? Na primeira aula, nós falamos sobre tomada de medidas, usamos a nossa modelagem, então eu tirei a medida da minha modelo, mostrei quais eram as medidas importantes para você fazer esse casaqueto, tá? Que é o casaqueto que está aqui, ok? Estamos fazendo um igualzinho a esse. Então, tomamos as medidas, expliquei quais eram os tecidos que você poderia utilizar. Mas eu trouxe algo mais para vocês, por isso que é interessante a interação de vocês. Porque diante da interação de alguns comentários que eu vi, eu preparei algo mais para a aula de hoje. Viram porque é legal vocês estarem interagindo, estarem focados, comentando aí, falando de onde vocês estão nos assistindo e também comentando dessa forma tão tranquila, tão genuína, tão educada e carinhosa, mandando para a gente as informações que são importantes para vocês. Porque se essa semana foi feita para vocês, é importante que vocês deem o feedback. E em cima desse feedback, eu trouxe mais informações. Então, nós já vimos modelagem, já vimos como tirar as medidas e quais essas medidas são importantes e como elas funcionam sob a nossa ferramenta, usando a nossa ferramenta. Então, quando eu tirei as medidas, eu já utilizei o método. Mostrei para vocês o método. E em seguida, usei a ferramenta. Aí, além disso, nós falamos sobre aviamento, dei algumas dicas dos cuidados com esse tecido e montamos a peça em partes. Mas houveram momentos onde alguém comentou sobre o tecido, né? Que o tecido, ele estava desfiando demais. E houve um comentário assim, até o final já não tem mais tecido, não vou fazer com esse tecido. Foi exatamente por isso que eu falei. Olha só, trouxe esse tecido, que é um tecido do momento, e eu, Silvia Cordeiro, já tenho experiência para trabalhar com esse tecido. Mas você, se de repente ainda não tem experiência, está com medo de trabalhar com esse tecido, ou mora em regiões mais quentes, comentei isso, mora em regiões mais quentes, pode usar um tecido
mais tranquilo, como vários, diversos tipos de crepe. Aí citei o crepe Chanel, crepe Dior, tá? Você pode usar também o Firenze, você pode... É que em cada região, o Radiance, em cada região, esses crepes terão nomes comerciais diferentes, tá? Mas eu trouxe o tecido e mostrei a composição, a gramatura, mostrei o tecido aqui para vocês terem uma noção. Está até aqui esse tecido, deixei aqui, ó. Olha só, é um tipo de crepe, né? Se você está forrando a peça, né? Então você não vai precisar, que houve essa dúvida também, né? Olha só que tecido maravilhoso, olha só, tá vendo? Esse tecido aqui é top, é um crepe, aqui na minha cidade eu encontro como crepe Radiance, ok? Mas na sua cidade eu não sei qual é o nome que você vai encontrar aí, mas enfim, olha só, é um tecido que ele tem maleabilidade, mas ao mesmo tempo ele é um tecido encorpado, olha só, tá vendo? Ok? E eu estou usando o cetim para forrar. Eu gosto muito do cetim com elastano. Toma cuidado com tecidos que você vai adquirir aí, alguns tipos de cetim, eles desfiam, tá? E aí não vai ficar legal o seu trabalho, porque vai te dar muita dor de cabeça. A cada clicada da agulha dentro do tecido é uma puxada de fio muitas vezes, tá? E aí eu trouxe algo mais para vocês. Por quê? Tem aquela Vezete ou aquela amiga do Dicas, aquela amiga da semana de treinamento, que ela não tem uma overlock, né? E ela quer fazer sem forro. Você pode fazer essa peça sem forro, só com revel. Ou mesmo, estou numa região quente, eu queria esse mesmo casaqueto, mas eu queria esse casaqueto sem forro. Houve também uma outra pergunta. Silvia, você não vai overlocar a peça? Meninas, hello! Como é que você overloca uma peça que ela desfia pra caramba? Que a hora que você cortou, a trama do tecido já está abrindo, como vocês podem ver aqui na peça, né? Então não vai dar para overlocar. Por esse motivo, eu ensinei o que para vocês? Colocar viés, tá? Foi por isso que eu coloquei viés. E quem não acompanhou, então acompanhe, volte no vídeo anterior, na aula anterior, porque está lá essa aula. Eu explicando para colocar viés, porque senão você não vai conseguir produzir a peça no tweed, tá? Então, qual o nome do tecido que eu não falei, né? Hoje, mas falei nas aulas anteriores. Estou trabalhando com o tweed, tá? O tweed que é esse casaqueto que nós estamos montando aqui, né? Já está quase pronto. Deixa eu pegar ele direitinho aqui. Já coloquei manga. Olha que manga perfeita, que manga linda. E nós vamos finalizar o acabamento hoje. Mas pensando naquelas que de repente não tem overlock, não quer colocar viés, né? Muitas vezes você não quer nem ter o trabalho de zigue-zague. Então eu vou te dar uma dica super legal. Você pode fazer também num tecido maravilhoso que é o tafetá. E eu trouxe a peça aqui para vocês. Olha só, você pode fazer no tafetá com elastano. Esse aqui está com elastano, tá? Só que o lado que eu cortei pelo lado da auréola. Então, olha, o lado que estica está na vertical e não na horizontal, ok? Olha o caimento dessa peça. Essa peça não está nem terminada ainda. Eu só montei uma manga, montei o corpinho com costura, passei. Eu vou mostrar aqui na mesa para vocês em detalhes depois. E vou explicar para você também que teve dúvidas na montagem da manga. Então, eu vou recapitular essa aula com vocês do embebimento, porque percebi que algumas ficaram com dúvida em relação ao embebimento da manga, a colocação da manga. Então, nós vamos ver isso também
e veremos a finalização da peça, que eu já deixei, já coloquei a manga, já coloquei forro em partes e deixei o restante para nós colocarmos agora, tá bom? Então, deixa eu só ajeitar esse tecido aqui e nós já vamos começar a nossa aula de hoje. Aliás, nossa aula já começou, porque aquela que é antenada, que já mudou a mentalidade, ela já tomou nota de muita coisa que eu falei já. Tenho certeza disso, em relação ao tecido, em relação às informações que nós precisamos aqui para você desenvolver um bom trabalho, certo? Então, vamos lá. Aqui agora, vamos começar no nosso casaqueto. Aí, em seguida, eu vou mostrar para vocês este aqui, ó. Vamos voltar aqui e vamos falar um pouquinho sobre a manga, ok? Então, aqui agora, ó. Olha só a manga deste casaqueto aqui, ó. Igualzinha, eu cortei com o mesmo molde que nós fizemos na aula anterior. Então, eu usei o mesmo molde, tá? Foi usado este molde que nós usamos para cortar. Tudo feito com as bases do gabarito Veso, ok? Então, tudo feito com a minha ferramenta. Pega a sua ferramenta aí e faz igual. E aí, olha só, é a mesma peça que está no tweed. Olha a perfeição dessa manga aqui. Quando eu comentei com vocês que a gente precisava fazer esta adaptação aqui, olha só, de mais alguns centímetros no nosso molde aqui, eu estava falando dessa adaptação, por quê? Porque eu quero esta cabeça de manga, quando eu falo de cabeça de manga, eu estou falando desse redondo da manga aqui. O alto da manga bem arredondadinho, porque você está fazendo um casaqueto, um casaquinho, que você vai usar, ou a pessoa que vai usar a peça, ela vai usar com outra peça por baixo. Às vezes a gente quer colocar ombreira, então se eu for colocar ombreira numa peça como essa, aí já fica ajeitadinho, bonitinho, né? Não é o caso aqui, mas ok. Então, dá para você fazer com o tafetá, ok? E aí a dúvida das Vesetes e também dos amigos e amigas do Dicas da semana de treinamento é a seguinte. Em relação à manga, como colocar a manga? Olha só, a manga, gente, é muito diferente você pegar uma manga lisa assim, colocar numa peça, sem embebimento, vai ficar repuxando o ombro da pessoa, vai ficar feio. Você precisa do quê? No molde já tem 2 centímetros, só que aí nós acrescentamos mais porque nós queremos essa peça mais bonita. Fazer embebimento, como você faz? Você vai passar 2 costuras, eu passo 2 porque se uma quebrar, eu tenho a outra de segurança. Então, eu fui na máquina, coloquei aqui até de cor diferente para que vocês consigam visualizar melhor. Passei 2 costuras com o ponto máximo da máquina, ok? Depois que eu passei 2 costuras com o ponto máximo da máquina, aí deixando aproximadamente uns 8 centímetros de cada lado da costura aqui. Aí eu vou pegar a linha de cima, ou se eu pegar a linha de baixo, é a de baixo. Não posso pegar tanto de cima como linha de baixo. Ou eu pego a de cima ou a de baixo, tá? Senão trava e quebra. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou puxando aqui. Eu gosto de usar os 2 lados. No tafetá, vocês vão perceber, se vocês forem fazer no tafetá, o tafetá ele segura um pouquinho o tecido. Então, nesse caso, o que você faz? Ó, levou um pouquinho por esse lado, aí você busca do outro, ó. Vem do outro lado, que assim você consegue fazer com tranquilidade, ó. Importante vocês saberem que embebimento não é franzido, tá? Franzido o que é? Olha só, se eu deixar assim, é um franzido, tá vendo? Isso aqui é um franzido. O embebimento, ele vai fazer a curva da manga,
da cabeça da manga, da metade para o alto da manga, tá? Então, se vocês observarem nos casaquetos, ó, fica já na metade, para não ficar só lá em cima. E aí, nós temos o embebimento colocado no lugar certo, para ele fazer este efeito aqui, ó, da cabeça da manga, tá vendo? Ó, que ele curvou. Deixa eu ver a posição certa para vocês conseguirem visualizar. Legal? Tá todo mundo vendo aí? Tá, né? Olha só. Isto aqui, ó. Desta forma, a hora que eu aplicar, eu vou ajeitando para ficar tudo sem prega, tá? Olha só. Você já vê um arredondado bem legal, como se já estivesse até vestindo uma pessoa, ok? Então, depois de feito isso, vamos aplicar aqui nesse casaqueto para quem não conseguiu pegar na aula anterior. Então, aí, depois que você fez isso, olha, tá pelo lado direito a manga pelo lado direito, a costura tá por dentro. O casaco também está aqui, ó, lado direito do casaco, a frente do casaco tá virada aí para vocês, que aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Posicionei, enfiei dentro do buraco da manga aqui. Vou levar a costurinha da manga na costurinha do meio da blusa aqui, ó, da lateral da blusa, do meio não, da lateral da blusa, aqui, ó. E olha que eu já passei a costura para ficar sentadinho, para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, feito isso, eu vou colocar um alfinete primeiro, aqui, posicionando costura com costura, ou seja, a costura debaixo do braço do casaco com a manga, com a costura da manga. Porque quando eu falo para vocês de sucesso, eu estou falando disso também, de vocês terem esses cuidados, esses caprichos, que é isso que faz toda a diferença no nosso método, tá? Ensinar para vocês da forma correta como vocês têm que fazer, certinho, passo a passo, tá? Então, aqui agora, ó, fiz isso, aí eu vou ajeitando a manga. Se houver necessidade de soltar um pouquinho aqui, ó, que a manga não deu o redor todo, faltou porque eu puxei demais, se de repente isso acontecer, não foi o que houve, isso não está havendo aqui agora. Mas se acontecer com você, de você puxar demais, é muito simples. Você vai soltando um pouquinho aqui da linha e o embebimento automaticamente ele vai soltando. Aqui, ó, passei a linha de cor diferente para visualização de vocês. Mas o que eu ensino sempre em sala de aula para os alunos, tanto online como no presencial, é o quê? Passe sempre essa linha para embebimento da mesma cor que você está costurando. Por quê? Se de repente, a hora que você costurar, você passou a sua linha de costura, que é um ponto mais firme, né? Em cima aqui, e você não conseguir tirar totalmente ela prender o embebimento, algumas partes do embebimento, você não precisa se preocupar e você não vai machucar o tecido, porque tem tecidos que se você tentar desmanchar e dependendo da forma como você está trabalhando, pode machucar o tecido e aí puxa fio, tá? Então, olha só, tranquilinho assim, isso só está com alfinete. Aí você vai alinhavar, tá? Você vira para o lado direito e você observa se o que você fez é o que você precisa. Se você precisa trazer mais embebimento para o alto da manga, tá? Mas olha só, como aqui está com alfinete, a gente não consegue ver o trabalho totalmente bem certinho. Mas é isso aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, certo? Olha só. Então, a manga, agora você vai alinhavar tudo isso, tá? Depois que você alinhavar, aí você pode passar costura. Olha só, nesse caso, eu estou insatisfeita com o alto dela. Eu estou achando que o alto dela tá meio liso. O que que eu vou fazer, ó? Venho aqui, tiro o alfinete, vou onde eu vejo que tem mais embebimento, ó, e trago mais para o alto da manga, ó.
solto esse embebimento para ele ficar bem maior, que não é franzido, tá? É embebimento. Mas se você quisesse essa manga franzida, esse mesmo efeito aqui, você conseguiria, com essa adaptação, você conseguiria um efeito de manga franzida, tá? Olha só o fato de eu jogar um pouquinho mais para cima, ela já arredondou mais aqui, ok? Se você quisesse essa mesma manga com efeito franzido lá em cima e não embebido, então vamos lá. Você vai fazer isso aqui, ó. Vamos finalizar essa peça para gente, essas informações para a gente ir para a peça da nossa aula. Ó, nós vamos puxar mais aqui. Nem vou tirar de dentro, ó, só vou posicionar aqui, ó. Posicionei mais em cima e trabalho aqui para ela ficar toda franzidinha só no alto. Aí eu vou levando, ó, o franzido para cá. E aí ela vai ficar franzida aqui esse meio, ó. Tá? Aí é só encaixar, ela vai estar franzida neste pedaço aqui no alto da manga. Agora, se de repente esse mesmo efeito você quisesse pregas, você faria com aquelas medidas que eu deixei na modelagem ou que você deixou aí, você também pode trabalhar, ao invés de embebimento, você trabalha pregas aqui no alto da manga. Então, você tem, numa mesma modelagem, que é aquilo que eu falei para vocês, numa mesma modelagem, numa mesma técnica, vários conceitos. Mas, para isso, você tem que entender exatamente o que você está fazendo, senão não dá certo. Você precisa ter a ferramenta certa, você precisa ter o método correto para você conseguir fazer. Perceberam como é fácil? Aí você fica imaginando que você tem que ter milhares de moldes. Olha só, numa única adaptação de manga, quantas mangas você constrói? Então, você constrói uma manga franzida, você constrói uma manga com prega, você constrói uma manga com embebimento para casaco, né? Porque olha aqui, ó, se eu coloco pregas aqui, ó, eu tenho pregas aqui, eu posso colocar pregas maiores, menores, né? É só você usar esse mesmo conceito, você vai ter pregas. Aí, se de repente você quer o embebimento, faz o embebimento. Se você quer o franzido, você faz o franzido. Agora, importante, tem que escolher um dos três. Não dá para colocar os três numa mesma peça, ok? Então, mas dá sim para usar os três com o mesmo conceito de modelagem, fazendo de forma super tranquila. E o que eu usei? Apenas uma base de manga simples. Com aquela base de manga simples eu faço tudo, qualquer modelo de manga. Então, com essas bases que eu fiz esse casaqueto, eu faço qualquer modelo de vestido, de blusa, de casaco, o que você quiser fazer, vestido de noiva. Então, os vestidos de noivas que eu presenteei, os vestidos de festa, quando eu tinha o meu ateliê de vestidos, tudo feito com as modelagens Vezo. Então, eu pegava a base ali e construía do absoluto zero o vestido de noiva, o vestido de festa, ou vestido para o dia a dia. As vezetes que estão no programa Vezo 3.0 podem aí falar ou que estão no Vezo Instituto, elas fazem vestidos a partir de onde? Blusas, camisas, a partir da mesma base que nós fizemos esse casaqueto, tá? E fica perfeito. Então, esta mesma peça, aí tem as meninas, as vezetes, que moram numa região quente ou que estão começando na costura e, poxa vida, fazer uma peça forrada, né, gente? Vai dar bastante trabalho. Então, tem mais uma dica para vocês aqui, olha só. Você não quer colocar forro na peça, ok. Então, o que você vai fazer? Foca aqui que eu vou mostrar para você, olha. Nós vamos tirar somente o revel. Então, aí eu fiz, ó, o revelzinho, aquele mesmo revel que nós tiramos, né? Aquela parte que tem que ser cortada do mesmo tecido, ó. Fiz o revel, tá? Cortei, então aqui, ó, está o revelzinho, ó. É esse revel aqui, ó.
Ele está aqui, ó, já entretelado. E que parte é essa aqui, ó, que está costuradinha nele aqui? Essa parte aqui seria o forro das costas, não seria? Não vamos usar forro. Então, o que você vai fazer? Olha só, você vai vir aqui, ó, para ter o revel. Você pega as costas, o molde das costas, eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Eu já estou com o revel da frente pronto, então eu só faço isso aqui, ó. Posiciono o revel da frente aqui em cima, tá vendo? Faço uma marcaçãozinha aqui, que eu já tenho a medida do revel da frente, né? Posso jogar 8 centímetros aqui para ficar um revel. Por que essa medida? Para o revel não ficar voltando para as costas. E aí você busca aqui, ó. Ok? Isso aqui você vai transferir para uma outra folha aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Que nada mais é que esse bonito que eu fiz aqui, ó. Eu fiz este aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou virá-lo assim, ó. Olha aqui, ó. Está aqui. Aqui, ó, um de costura e ele bate certinho lá em cima, tá vendo? Ó. É isso aqui, ó, que vocês têm aqui. Tá bom? Então, vocês vão transferir para uma folha, né? E cortar no tecido. Aí, nós vamos costurar ombro com ombro da mesma forma como se você estivesse montando a peça externa, tá? Por quê? Este revelzinho, aí você vai colocar no seu casaco. Deixa eu organizar o espaço aqui, tá tumultuado o negócio aqui. Aí você vai colocar no seu casaqueto. Esse casaqueto ficou muito lindinho nesse tecido. Eu particularmente gostei muito no tafetá. Se vocês gostaram, comenta aí nesse tecido, façam nesse tecido, que além disso, para você que é iniciante na costura, esse tecido é fácil de trabalhar, tá bom? Então, não vai fazer no tweed, que foi o tecido do momento que eu fiz, faça num crepe ou faça no tafetá. Então, olha só, você vai posicionar assim, ó, dessa forma. Já está entretelado. Quem tem dúvidas em relação à entretela, vai na aula anterior, assista, que tá todas as informações lá, ó. Posiciono assim. Costurinha de ombro com costurinha de ombro. Aí você vai fazer todo o decote primeiro. Faça primeiro o decote, não feche a frente, não. Primeiro só o decote. Por quê? Porque você precisa pespontar o decote, tá? Depois de passar a costura. Ó. Vou posicionar dessa forma, que aí fica fácil para eu virar e mostrar para vocês. E decote, gente, com exceção daquele que eu estou fazendo ali, que o tecido ele já cede. Toda vez que você está fazendo ou revel ou forro, você tem que dar piques no decote, senão o tecido não expande. Os piques eles servem para quê? Para a expansão do tecido, para o tecido expandir e assentar na roupa. Porque não adianta só você fazer o pesponto e não colocar piques, tá bom? Então, aqui, ó, prontinho. Então, você vai passar uma costura nesse decote todinho. Depois que você passar a costura, você vai virar. Vai jogar essa costurinha de dentro para o lado do revel e vai pespontar o revel todinho, igual nós vamos fazer nessa peça forrada. E aí, depois, você prende essa frente aqui, ó, de fora a fora, ok? E o restante dos processos é o mesmo que você vai ver aqui nessa aula, na peça, no casaqueto, ok? Aqui, ó. E agora eu vou dar as outras informações da manga do casaqueto, depois que a gente forra, tá? Para forrar. Então, olha só, essa peça, isto aqui vai ficar para dentro, né? Então, a hora que você jogar para dentro aqui, você vai ter uma peça com acabamento bonita
nós não prendemos todo, né? Mas ficará uma peça toda bonitona, tá só com alfinete. Ó. Deixa eu tirar esse alfinete daqui, senão ele não vai deixar virar. É o lance de fazer o ao vivo e querer mostrar tudo de uma vez só para vocês, né? Olha só. Então, aí você vai ter uma peça que ela fica, isso aqui, ó, por dentro, só para você entender aqui, ó. Olha o acabamento. Consegue perceber? Consegue ver? Ele vai ficar aqui por dentro, ó. Tá? Então, vai ficar todo acabado, dando o acabamento do decote. Ele vai virar para dentro, bonitinho, tá? Então, aí, dessa forma, você não precisa forrar essa peça. Essas partes aqui é quando a gente fala que limpou o molde para dar acabamento para a peça, tá? Então, quando você ouvir por aí as pessoas falando, ah, já fez a limpeza do molde, vou fazer a limpeza do molde. A limpeza do molde nada mais é que os revés, os acabamentos da peça, tá bom? Então, eu vou pendurar esse casaqueto ali, porque nós vamos retomar ao nosso principal casaco, nosso principal casaquinho, que é o de tweed, para passar o restante das informações para vocês. Deixa esse bonitinho aqui. Mesmo sem acabamento, a peça já tá linda. Por quê? Porque a modelagem funciona, né? Quando você tem uma modelagem que funciona, é esse o resultado que você tem. Aqui só tá com alfinetes, tá? Por isso que está ali, ó, meio mais ou menos. Então, vamos lá. Nós precisamos, então, agora, posicionar o forro. Então, eu já coloquei, já adiantei um pouco da peça aqui. Da mesma forma que eu coloquei o revel, né? Eu coloquei o forro, então, vocês vão colocar direito com direito, os avessos ficarão para fora e eu já costurei o decote. Por que eu costurei esse decote? Porque nós estamos com um tecido que ele desfia demais. E aí, esse decote depois não encaixa. Olha só para vocês verem a manga, olha que bonita. E o que é legal do viés? O viés, ele ajuda também nisso, olha, para deixar a cabeça da manga mais bonita. É mais uma dica que eu dou para vocês, tá? Esse viés de algodão, você vai jogar ele para o lado da manga. Então, ele vai deixar a manga ainda mais encorpadinha, bonita. Como nós já colocamos o forro aqui, ó, então eu já coloquei aqui em uma parte da manga, eu já até prendi. O que falta fazer aqui, ó? Eu tenho que pespontar esse pedaço. Então, agora, eu não vou pespontar a parte do revel aqui. Eu vou só pespontar a parte que tem cetim. Então, eu venho aqui, ó, e já vou mostrar para vocês que uma parte do forro da manga eu já até prendi, para mostrar para vocês como vocês vão fazer, tá? Então, aqui, ó, vou jogar a costurinha de sobra para o lado do forro, tá? A costurinha de dentro do decote, eu jogo todinha para o lado do forro. E aqui, como eu prendi a manga, deixa para prender a manga por último, tá, gente? Eu só prendi a manga antes para adiantar. Mas vocês, assim, a dica, o fluxograma de montagem qual é? A manga por último, tá bom? Primeiro faço o decote. Então, aqui, ó. Vou passando a costura aqui nesse pedacinho. Pra ficar... Para quê? Para o cetim não ficar voltando para fora, tá? É por isso que você faz isso. Por quê? Aqui nós não colocamos um revel do mesmo tecido, um pedacinho, para depois colocar o cetim. E aí, se eu não pespontar, esse forro fica indo para fora. Mesmo que fosse do mesmo tecido, a gente teria que pespontar. Mas não sendo, aí maior a necessidade de pesponto mesmo. Olha aqui. Só de ter pespontado, ele já se ajeita aqui, ó. Tá vendo? Ó o pesponto aqui, ó. Passei uma costurinha aqui,
certo? Agora que eu passei essa costurinha, se fosse um tecido que não tivesse cedendo, desfiando tanto, eu teria que picotar os dois lados. Nesse caso, que eu venho aqui, ó, o cetim ele não cede, então eu venho aqui, ó, e dou uns piquezinhos no decote, aqui no cetim, ó. Deixa eu virar o cetim ao contrário, o tecido ao contrário, para vocês conseguirem ajeitar aqui, ó, tá? Ó. Toma cuidado também para não quebrar a linha, cortar a linha a hora que vocês estiverem dando pique, ou mesmo cortar o tecido, tá? Muito cuidado para não cortar o seu tecido e não cortar a costura. Ó, só nesse redondinho aqui, ó. Porque no que eu dou os piquezinhos, o tecido, o cetim, ele cede e aí o tecido acomoda, ok? Então, ó, só de eu fazer isso, eu já percebo que o meu decote, ele já não volta mais, o meu acabamento, ele já não volta mais para fora, perceberam? Ó, tá paradinho ali, ó, e ficou, certo? E aí ele puxa, o pesponto, ele puxa um pedacinho da parte externa para dentro, para que o forro não fique voltando para fora, ok? Feito isso, agora, olha só, eu já posicionei a manga, inclusive já até fiz essa daqui, olha que linda que ficou. Então, vai ter essa sobra aqui do tecido, tá? E o forro vai ficar 1,5 centímetros para dentro. Foi por isso que nós, quando eu estava cortando, eu expliquei que o forro seria cortado 1,5 centímetros menor que a parte externa, tá? Agora, nós vamos vir aqui, ó. Coloquei a minha manga aqui para dentro, tá? Então, um lado ali já tá pronto, esse ainda não está, ó. Deixa eu puxá-la de novo. Nossa manga está aqui, ó, vendo? Então, eu tenho uma manga aqui, que é do forro, e essa manga que é do casaco, ó. Agora, nós vamos colocar isso aqui para dentro. Ó. Coloquei aqui. Como nós vamos prender aqui agora? Para você que é a primeira vez que você vai fazer uma peça forrada, a dica que eu te dou é a seguinte. Você vai pegar ali onde está com a margem de costura, né? A nossa costura aqui de baixo, ó. Você vai pegar essa costurinha aqui, o viés tem que ficar jogado para trás e a costura do forro, ó, aberta, tá? Então, você vai pegar isso assim, tá dando para ver aí? Ó. Costura e costura, ó. Certo? Viram? Então, agora você vai fazer isso aqui, ó. Dá uma dobradinha, como se você estivesse embutindo, ó. E prende aqui, ó, com um alfinete. Prendeu aqui com o alfinete, então ela não vai rodar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você for colocar uma manga e se você girar o forro aqui dentro, depois você não coloca o braço mais. Então você tem que colocar a manga, ajeitar ela na posição certinha, tá? Aí depois você não vai virar ela toda para o outro lado, você vai vir aqui, ó, na parte aberta e você puxa por aqui, ó. Então você vai puxar a sua manga aqui. Ó, puxei as duas para dentro, tá? Ela já está presa na posição aqui, então não tem como eu ficar girando essa manga e pôr ela em posição errada. Quando eu falo girando essa manga, gente, tem que tomar cuidado, ó. Senão você faz isso aqui, ó. Você torce a manga aqui, depois a pessoa não vai conseguir passar o braço, tá? Então aqui, ó, eu venho e faço isso, ó. Já está preso ali, então agora eu sei que eu tenho que colocar isso aqui todinho para dentro, não tenho? Então você vem fazendo isso aqui, ó. Por esse lado aqui, ó. Parece meio confuso, mas quando você colocar isso na prática, fica tranquilo, tá?
O que está parecendo confuso é porque você só está vendo pela primeira vez, talvez, tá? Mas você vai entender, olha. Vem colocando margem de tecido com margem de forro, ó, de fora a fora. E aqui a mesma coisa, ó. Vai girando e vai colocando todas as margens certinho aqui, ó. Eu vou trabalhar com alfinete já direto, porque nós temos pouco tempo, né? Mas o que você vai fazer aí? Você vai fazer super tranquilo isso. Então, você vai pôr alfinete, aí você alinhava para ver se está tudo certinho. Depois que conferiu, tá tudo em ordem? Então, aí sim você passa a costura, tá? Então, aqui, ó, toda a voltinha dele prontinha. Vamos abrir aqui. A costura não é legal, a costura ficar fechada. Não é legal ficar sobrando tecido e você ficar dando um jeitinho para acertar, porque aí vai ficar uma peça feia com pregas. Então, se você costurou a sua roupa, a sua parte externa do tecido, tudo com 1 centímetro, dentro tem que ser com 1 centímetro, tá? Nada de fazer cada lugar com uma medida, que aí as costuras não vão bater. Perceberam que mesmo o tweed sendo um tecido que ele expande bastante e o outro é um tecido mais rígido, não faltou tecido aqui. E olha que já esgarçou bastante, tá? Feito isso, eu vou agora para a máquina. Venho aqui, a minha máquina já está montada. Vou colocar aqui, ó. Como eu estou costurando tweed, eu estou usando uma agulha 14, que também falamos disso na aula anterior. Agulha 14, estou no ponto da máquina, um ponto maior, estou usando o ponto 3, tá? E aqui, vamos que vamos, ó. Percebeu que segurou um pouquinho? Toma cuidado com o alfinete. Olha, meu alfinete de cabeça aqui segurando embaixo. Vou ter que tirar esse alfinete daqui, ó. Vou ter que tirar da máquina para tirar o alfinete. Bastante cuidado para não quebrar nem a linha, nem a agulha da máquina e nem se machucar aí, tá? Mas dá para sim trabalhar tranquilamente com o alfinete, desde que você tenha um pouquinho mais de habilidade, mas mesmo assim, tome bastante cuidado para você não enroscar o tecido. Esse é um tecido chatinho, ele enrosca, tá? É um tecido do momento, por isso eu quis trabalhar com esse tecido para mostrar para você que mesmo você que é iniciante, você consegue fazer essa peça, né? Porque você só precisa o quê? Do método, da ferramenta, né? E do principal, que são os 3, mas você precisa também querer fazer, porque não adianta eu explicar, e se você não tiver vontade de aprender, você não vai conseguir fazer, né? Porque o conhecimento aqui eu faço porque eu tenho conhecimento, eu uso esse conhecimento a meu favor. Então, a partir do momento que você adquiriu esse conhecimento também, não vai adiantar se você só ficar na vontade e não fazer. Então, a decisão agora, a decisão é toda sua, tá? Parte de você, agora cabe você pôr isso em prática. Deixa eu só passar uma costurinha aqui, que eu deixei escapar aqui, ó. Já vou mostrar para vocês por que eu tô passando nova costura aqui, ó. Esgarçou o tecido e ele está bem abaixo do que o forro ficou abaixo. Ó. Estou passando outra costura? Estou, mas estou passando bem no lugar certinho, tá? E nada de ficar passando costura. Se precisar desmanchar, desmancha aí, ó. Aí eu venho aqui, já corto esses excessos. Tenha o aspirador, se for trabalhar com o tweed, tenha o aspirador de pó perto de você, porque seu ateliê de costura, ou sua sala, o seu quartinho vai ficar daquele jeito. Então, olha só, fiz isso, agora é a hora de puxar para dentro, ó. Pego lá na ponta. E aqui está, ó.
costuradinho, bonitinho, sem preguinhas. Olha só, vamos por esse lado aqui para ver, né? Olha aqui. Isso daqui, ó, é do tweed. Então, percebeu que vai puxar a trama que não deve? Corta ou leva ela para dentro. Olha que mimo, que coisa mais linda, tá? E aí, para essa manga não sair do lugar, o que você vai fazer? Você vai, depois de posicionar certinho aqui, nós temos que prender aqui no braço, tá? Então, agora nós vamos tanto prender depois, dar uns pontinhos para ela não sair do lugar aqui, tá? Porque o tweed por dentro. E nós vamos também dar um acabamento para quando a pessoa puxar o braço, não vir o forro todo para fora. Então, você posiciona aqui, ó, desta forma aqui. Eu quero que este acabamento fique para o lado da manga, ou seja, o acabamento de viés. Então, você vai pegar o forro, vai jogar o forro assim. Essa sobra do forro, ela vai ficar aqui, ó, aqui por cima, ó, tá? Você pode prender tanto na máquina, como você pode prender com linha e agulha de mão, ó. Então, este daqui eu costumo prender até a metade. Então, eu posiciono dessa forma aqui. Tá dando para ver? Vou fazer de novo, tá? Ó. Temos aqui, ó, só para você ter uma noção. Deixa eu virar ele ao contrário, fica mais fácil. Deixa eu virar para você. Olha só. Tá o casaco aqui, né? Olha a posição do casaco. Ok? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, vou abrir. Aqui é a axila, ó, o braço. Vou jogar o forrinho, a costurinha do forro para dentro. Sobre esse aqui, ó. Então, vai ficar por dentro aqui, ó. Ok? Então, joguei por dentro, ponho também, ponho não, né? Coloco um alfinete aqui. É que aqui, nesse formato, tá difícil para eu visualizar. Deixa eu só virar um pouquinho aqui para mim, tá? Ó, então ele tem que ficar preso aqui. Pega a costura com costura também, senão vai repuxar o casaqueto, vai ficar repuxando manga. A hora que a modelo vestir, vocês vão perceber que não tem nada repuxando. Ó, então prendi aqui embaixo. Pega uma agulhinha de mão e prenda costura com costura aqui. Aí venho na parte de cima, no alto da manga, e faço a mesma coisa, ó, jogando também para dentro, ó. Então, eu tô aqui, ó. O alto da manga está aqui, da parte interna, ó a costurinha aqui. Como eu sei que tá na posição certa? Costura, costura, tá? Então, você vai posicionar costura com costura. Não é simplesmente pegar e fazer de qualquer jeito, tá? Então, aí você posiciona aqui também. Eu vou fazer o meu na máquina para ficar mais fácil a visualização de vocês. Eu gosto de fazer à mão, tá? Mas eu vou fazer na máquina agora para ir mais rápido e também para que vocês consigam visualizar isso daí, tá bom? Então, aqui, ó, vou prender este altinho aqui, ó. O acabamento, o forro, prendendo no alto da manga. Por quê? Para não escapar essa manga. Quando a pessoa estiver puxando o braço, essa manga não pode sair daqui. O forro, imagine só, cada vez que a pessoa mexeu o casaco, mexeu o braço, esse casaco, o forro sair todo do lugar. Não pode. Então, ó, deixa eu posicionar certinho. Só para passar uma costura e mostrar para vocês. Tudo esses acabamentos aqui, embora nós estejamos fazendo um pouco mais rápido, mas fica a dica para vocês que nós precisamos fazer, quando eu faço peças assim, eu faço tudo alinhavado e faço com muita calma e muitos acabamentos são feitos à mão, tá? Porque muitos acabamentos, se você tentar fazer na máquina,
você pode repuxar, pode não ficar de acordo. E aí, se você ficar desmanchando partes de peças assim, principalmente com tecido delicado, é ruim, não é legal. Olha só, depois que eu passei a costura, só para você entender, a pessoa vai poder posicionar, mexer com a manga. Essa manga está presa aqui, ó. Já está preso o forro, não sai do lugar mais. Então, a pessoa pode tirar casaco, põe casaco, tira casaco, né? Igual no filme do Karate Kid, né? Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, que não vai sair a manga do lugar. E aí, prende aqui a parte de baixo. Não vou fazer isso agora, tá? Mas vou mostrar na outra que eu já fiz para vocês. Aqui, ó. Essa já está prontinha aqui, ó. Certo? Ó, já deixei uma pronta aqui. E essa eu fiz toda à mão, ok? Aí, aqui, o que vocês vão fazer? Prendeu a manga? Então, agora ela já está no lugar certinho. Você não precisa se preocupar mais de estar prendendo aqui no lugar errado. Aí, você vai vir aqui, ó, por esse lado, tá? Você vai colocar uns alfinetinhos. Ou você pode até colocar sua manga pelo lado do avesso, que aí você pode colocar tranquilamente, que não tem problema. Você vai fazer isso aqui, ó. E aí, você vai com a agulha de mão, né? E uma linha bem na cor do tecido. Você vai vir dando pontinhos, prendendo esse lado de fora aqui, ó. O lado externo com o forro. Mas pegando bem sutilmente para não aparecer por fora. Porque não pode aparecer pontos ali. Então, você vem com pontinho à mão e prende também. Ou, se você preferir, você pode vir aqui, ó, dar uma travadinha só nas extremidades, no canto da costura aqui ou e no outro canto. Eu gosto de fazer nela todinha com bastante cuidado, tá bom? Então, tem que prender para ficar vincadinho certinho aí. Tá, fez isso? Agora nós vamos aqui para frente do nosso casaco. Então, agora é a vez de prender aqui e prender a parte de baixo e nós já estamos finalizando. Então, vou jogar todinha essa parte para dentro, ó. Vou fazer aqui primeiro um lado. Então, pego toda a frente, ó. Coloquei para fora, avesso sobre direito. Aqui, ó, avessos para fora, direito sobre direito, perdão. Põe alfinetes aí também, alinhava, tá? E aí, nós vamos vir aqui com a costura, ó. O meu tecido já desfiou bastante, então, por esse motivo, eu estou passando aqui um pouquinho a mais de costura, tá? Tô passando 1,5 centímetro aqui no casaco. Mais uma dica para você que quer fazer essa peça no tweed, seria você fazer como eu fiz. A hora que eu cortei, depois eu passei uma costura, tá? Aqui, nessa peça, porque ele não continua desfiando? Tem uma costura nessa volta todinha aqui do casaco para ele não continuar desfiando, tá? Então, aqui, aí passei a costura, vou desvirar essa ponta aqui em cima, ó, virei. Venho aqui, ó, eu posso tanto pespontar por dentro, como eu posso pespontar por fora o casaquinho agora. Como eu não quero um pesponto aparente, o que eu vou fazer? Eu poderia vir aqui, ó, passar um pesponto por fora. Ou então, eu dobro aqui, jogo essa costura para a lateral e pesponto também, como eu fiz no decote.
mas eu não quero nenhuma das duas. Como eu estou trabalhando um tweed, é um tecido super tranquilo para você fazer pontinhos, depois eu vou fazer pontinhos à mão prendendo isso daqui, porque eu quero essa peça bem bonita, sem aparecer costura nenhuma. Porque quando bate costura sobre esse tecido, ela afunda o tecido. E eu não quero que deforme o tecido, eu quero que você, visualizando o tecido, ele esteja sem nenhuma marcação, tá? Só por esse motivo. Mas se você estiver fazendo aí, por exemplo, naquele tafetá, eu vou passar um pesponto por dentro, tá? Ou, se você quiser pespontar a peça todinha por fora, você também pode. Aí, vamos fazer esse outro lado aqui agora e vamos fechar a extremidade da peça, tá? Eu vou, em seguida, pegar uma agulha de mão para mostrar para vocês como é que eu faço o restante do fechamento. Olha só, quando você tem uma peça entretelada, uma parte da roupa entretelada, é importante que o lado que você passou entretela fique junto com a sapata. Nunca é a parte sem entretela que fica junto com a sapata, tá? Em contato com a sapata. É sempre a parte entretelada. De repente a sua pergunta, Silvia, mas por quê? Porque a entretela, ela tem por finalidade firmar e encorpar o tecido. E o outro lado que não está com entretela, ele vai começar a espichar. A sapata empurra o tecido. Dessa forma, o outro lado vai ficar maior que o lado entretelado, tá? E isso vai te gerar transtorno, dor de cabeça. Então, vamos aqui, olha, mesmo o tecido estando desfiando pra caramba, e a gente ainda consegue fazer um trabalho bonito, limpo. Por quê? Você tem que ter o quê? Mentalidade, ferramenta, né? Método e ferramenta. Olha só, quando você tem mentalidade de sucesso, quando você tem o método e quando você tem a ferramenta correta, que são os moldes, é esse o resultado que nós temos, que nós já estamos completando aqui, ó. Agora, para finalizar, você vai fazer isso aqui, ó. Vai pôr este aqui, olha o que eu fiz. Joguei as manguinhas lá para dentro, tudo bonitinho. Este aqui, ó, você vai girar e fica muito tranquilo de você fazer, porque, olha, costura com costura aqui, ó. Ai, mas aonde agora? Qual é o exato local que eu tenho que colocar? Ó, onde está a costura da parte externa, está a costura do nosso acabamento, do nosso forro. Então, você vai marcar agora costura com costura. Essas costuras você vai jogar para dentro, tá? A costura que está fechada com o viés. A costura que está do forro, eu passei, ó. Tá tudo abertinho aqui. Então, tá passadinha, bonitinha para vocês, tá? Sabe que fazendo isso, eu acabo me recordando de quando eu fui fazer a primeira vez costura. Eu comecei aprendendo. A pessoa falou que eu podia fazer o que eu quisesse. Então, eu quis arrasar fazendo uma camisa para o meu pai. E aí, eu comecei montando uma camisa. Mas imagine só, para uma pessoa que não tem conhecimento algum, uma enorme dificuldade em fazer costura, em aprender a modelagem. Eu não costurava nada ainda. Você começar por uma camisa onde você tem que entretelar, você tem que fazer gola, você tem que fazer colarinho, você nunca fez uma peça de roupa e o pior, não tem uma metodologia, não tem ferramenta adequada. Foi o que aconteceu comigo lá atrás. Então, eu sei o quanto é difícil quando a gente não tem o passo a passo correto para fazer. E é exatamente pensando nisso que nós trouxemos a semana de treinamento. Pensando que você precisa das ferramentas, que você precisa do método, que você precisa do passo a passo.
Quando eu falo da ferramenta para vocês, eu estou falando de uma ferramenta afiada, como eu comentei no início do nosso treinamento hoje. Uma ferramenta que eu posso dizer que o corte dela é de titânio, não perde o corte jamais. Você já tem uma tesoura de titânio aí, Vezete? Amigo do Dicas, da semana de treinamento. Se você sabe o que é uma tesoura de titânio, você sabe, se você tem uma, você sabe do que eu estou dizendo. Você tem uma ferramenta aí que ela realmente funciona, que jamais perde o corte. Então, é dessa ferramenta que você precisa. A gente fala, você tem que ter a mentalidade, você já tem essa mentalidade, é por isso que você está aqui. Você precisa do método. O método também nós temos e mostramos nesse mini treinamento para você, que é um método que funciona. E você agora precisa o quê? Se você ainda não adquiriu a ferramenta, você precisa adquirir essa ferramenta para você capinar o mato aí, deixar a sua roça bonita, mas deixar a sua roça produtiva, porque roça bonita é roça que produz. Então, você tem que produzir em menos tempo peças de roupas, todos os modelos de roupa. Então, essa ferramenta, ela é capaz de fazer você transformar o seu ateliê, as suas costuras, a sua modelagem em infinitas peças. Você será capaz, com essa modelagem, de fazer o que você quiser de moda social feminina, sob medida, ou por numeração, ou moda esporte, por numeração ou sob medida, fazendo todos os milhares de peças de roupa feminina. Quando eu digo todos, é todos mesmos, todos os modelos em tecido plano. Mas qual o diferencial desta metodologia? Qual o diferencial dessa ferramenta? Porque as outras ferramentas não funcionam? Porque tudo que você já viu até agora não funcionou? Essa ferramenta, ela possui o PTCD aprovado. PTCD, Silvia, mas o que é PTCD? Eu vou dizer para você, eu vou te explicar certinho em detalhes o que é PTCD, porque se você começou hoje a nossa semana, você não viu ainda as outras aulas, então ainda você não sabe o que é PTCD. As Vezetes e as amigas e amigos que estão acompanhando desde o início já sabem e já tomaram posição em relação a isso. Já providenciaram a ferramenta de titânio que não perde o corte jamais, que tem um PTCD aprovado, que são os moldes verso. Vou usar apenas essas duas bases, que foram as bases que nós utilizamos nessa semana, para mostrar para você o que é o PTCD aprovado. P de pence. Pences nos lugares corretos, então se você olhar dentro da modelagem, você vai perceber que já tem as marcações de pence. Essas marcações estão nos devidos lugares. Então, olha só, tanto costas como frente. Ops, ó, pences. No lugar certinho, na altura correta, na profundidade correta, certo? Olha só, tanto da frente, que eu já mostrei, como das costas. Olha as pences com tamanhos adequados, profundidade e localização adequada. Se a pence estiver no lugar inadequado, errado, com tamanho inadequado, ao invés dela trazer modelagem à roupa e deixar a roupa mais bonita, ela deforma. Quantas e quantas roupas por aí eu vejo, às vezes, a pence com uma profundidade errada ou em lugar inadequado? Faz o quê? Deforma. Parece que a pessoa está mandando um beijinho para o outro, assim, a pence aberta, fica feia, né? Às vezes ela deveria estar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo para modelar o busto, modelar a cintura, mas não, ela está em local inadequado. Então, P de pences adequadas, bem localizadas, que você não precisa quebrar a cabeça para colocar essas pences aqui, porque elas já estão no lugar certo. Ok? E o T?
Você já teve aquela camisa, ou aquela blusa, aquele vestido que você tem que ficar arrumando a roupa no corpo, ou jogando para frente, porque ela fica puxando para trás, te enforcando, ou você tem que ficar jogando ela para trás, porque está muito grande as costas e fica voltando para frente. O T é de transposição de ombro. Então, quando você tem um molde com o PTCD aprovado, o T de transposição, que é essa sobra que vai para frente, o seu ombro fica alinhado. A linha do ombro fica exatamente no lugar. Essa roupa não fica te estrangulando ou sobrando na frente, como se você tivesse levado um chacoalhão. E o D, PTCD. Então, vamos no C primeiro. C de cavas. Cavas adequadas para não ficar exageradamente grandes, nem pequenas demais a ponto de estrangular o seu braço. Pences apropriadas, tanto para você encaixar uma manga como essa que nós vimos essa semana, mesmo com adaptação de modelo, ou cavas que você vai fazer uma adaptação e deixá-las sem manga, porque elas já estão construídas com ângulos adequados. Tanto a cava da frente como a cava das costas, adequadamente traçadas, em ângulos corretos. E o C? C de decote, para você adaptar qualquer gola e colarinho. Qualquer modelo de gola e colarinho você pode adaptar, ou você pode fazer qualquer decote, tanto na frente como nas costas, porque elas estão bem posicionadas, com inclinação de ombro corretas. A distância entre margem e o início do decote está correto. Profundidade de decotes também corretos para quando você for encaixar golas, colarinhos ou fazer qualquer adaptação de modelo. Tudo isso para você, para facilitar. Então, os moldes Veso, eles possuem esse PTCD aprovado. Eles têm tudo isso e muito mais. Qual é esse muito mais? Um material que cada lote dele é verificado na gráfica. Para quê? Para que ele não expanda, não saia as medidas do lugar, para que isso nunca ocorra, para que você tenha aí nas suas mãos a melhor qualidade, o melhor que há em modelagem, em bases para você construir o que você quiser. O material didático, além disso, ele conta com bases de calça, para você fazer todos os modelos de calças. Imagine você fazendo aquela tão sonhada calça, aquela tão sonhada blusa, aquele tão sonhado vestido. Tudo é possível você fazer. O blazer de alfaiataria, todo já com margem de costura, recortado, diagramado nas medidas corretas, já com as margens de costura aqui dentro, e dentro aqui já tem as pences bem localizadas, para que quando você monte a peça, você já tenha a adequação correta do formato do corpo. Manga 2 folhas que você sempre sonhou fazer, você não precisa se preocupar, ela já está modeladinha aqui para você só tirar e unir as partes. Todas as partes estão aqui devidamente colocadas para você. Complemento da blusa, de blusas e vestidos, com esse complemento aqui, frente e costas, com pences já marcadas, você será capaz de fazer todos os modelos de saias, caso você não queira usar a reguinha de 1/4. Você pode usar todos os modelos de saia. Você pode fazer também os casacos, as blusas, os vestidos. É só você complementar essa parte aqui e alongar o comprimento. Você tem aqui tudo marcadinho, tudo certinho. Você quer colocar uma gola diferente? A gola do blazer já está aqui. A gola social está aqui para você colocar com colarinho. O colarinho, a gola esporte. Você tem as calças para fazer macacão,
base de calça costas, já com marcação de bolso e as pences aqui. Ah, mas e depois? Eu não vou saber fazer esse bolsinho. Não precisa se preocupar, o bolso está aqui fora para você somente aplicar. Ah, você quer fazer um bolso na frente? Já está a marcação do bolso da frente e o melhor, ó, ele já está aqui trabalhado para você, para te facilitar. Aqui ele está espelhado, né? Ele é assim, ok? E o fundo do bolso, e o espelho do bolso? Todas as partes já estão aqui devidamente colocadas para facilitar o seu trabalho, o seu passo a passo. Então, você não precisa se preocupar. Precisa do espelho do bolso? Está aqui o espelho do bolso. O fundo do bolso também. O colarinho já está ali. Se você está fazendo por numeração ou sob medida, você vai colocar uma gola, um colarinho, você não precisa mexer no decote, o decote já está prontinho, é só você tirar o tamanho adequado da gola e do colarinho e montar a peça. Então, tudo está prático, feito para você. E aí, melhor de tudo isso, olha o espelho do bolso aqui, o fundo do bolso da calça, o forrinho. A manga para você fazer qualquer modelo de manga que você quiser. Então, todas as peças trabalhadas dentro de normativas e toda a expertise de décadas de conhecimento e de estudo colocadas aí dentro do material para você. Você precisa do segredo para o sucesso? O segredo do seu sucesso está aqui. Eu estou dando para você o segredo do sucesso. Agora, como eu disse para você, está em suas mãos decidir o que você fazer com esse conhecimento que você adquiriu nesta semana. O que mais tem nesse material? Esse material é feito, todo ele recortado com agulhas diamantadas. Para cada material, uma agulha específica, agulhas diamantadas, agulhas especial. O material feito no melhor papel cartão, para que você tenha o material para o resto da sua vida. O melhor verniz colocado. Para quê? Para que você tenha um material que dure a vida toda. Olha só, um material para você ter, apalpar, pegar, traçar as milhares de peças que você quiser e ainda o material continua como novo. Isso tudo é seu e será seu. Basta você adquirir agora. Sabe por quanto? Apenas 12 parcelinhas de R$ 34,84. 12 parcelinhas, menos que uma pizza no mês. Que eu tenho certeza que você anda comendo mais que uma pizza no mês, não? Então, material didático, menos que uma pizza. Você pode continuar comendo a sua pizza e ainda adquirir, porque com ele, com esse material, com a primeira peça, você já vai comprar muitas pizzas durante o mês. O próprio material vai se pagar na primeira peça que você fizer. E vou te dar algo mais, sim, te dou algo mais. Além dessa preciosidade, que você vai levar por apenas 12 parcelas de R$ 34,84, te dou o frete grátis. Em qualquer lugar que você estiver no Brasil, o frete é gratuito. Vou dar o frete para você. E você, ao adquirir, você já imediatamente recebe o código de rastreio para ir acompanhando o material até ele chegar aí em suas mãos. E sabe o que mais? Eu fiz uma apostila e eu vou te entregar gratuitamente de presente uma apostila digital. Vai chegar aí no seu e-mail. Nessa apostila, eu coloquei o passo a passo de como você usa cada uma das peças. Pensa que eu coloquei só de uma única peça? Não, eu coloquei o passo a passo de como você traça as principais peças do vestuário feminino. Depois é só você colocar o modelo que você quiser. Então lá tem o passo a passo da blusa, do vestido tubinho, da calça, da saia, do blazer, da camisa. Tudo isso para você montar facilmente já algumas peças. Tudo explicadinho. Além de ter explicado a modelagem sob medida no passo a passo para você, ainda deixei a montagem das peças. Você
Agora é o decisor, está em suas mãos. Então, agora você decide. A melhor decisão é você clicar agora nesse botão abaixo que está já disponível para você aí no chat, para você já adquirir e ter esta ferramenta de titânio aí nas suas mãos. Essa ferramenta que não perde o corte, mas que, vamos tirar esse não, que vai te possibilitar inúmeras peças do vestuário. Costumo dizer que infinitas peças do vestuário feminino. Então, basta você querer. Clica agora. Enquanto isso, eu vou terminar aqui a nossa peça e você pode ficar tranquila. Se você precisar, tiver dúvidas, a equipe está aí disponível para você. É só chamar a equipe que eles vão te atender. O link está disponível já. É só muito simples, com um dedinho só você clica, já acessa. Precisou de suporte, chama a equipe e todo mundo vai ficar feliz. Por quê? Quer fazer sucesso? Então tem que ter o quê? Mentalidade, método e ferramenta. Então adquira já a sua ferramenta para o sucesso. Vamos voltar aqui na nossa peça, eu vou finalizar aqui o que nós estávamos fazendo, né? Para que você conclua aí. E depois eu quero depoimentos. Já vou aproveitar e pedir para vocês que estão acompanhando essa semana de treinamento, quem fizer o casaqueto, deixe depoimentos para nós, ok? Gostaríamos de receber, porque é o depoimento de vocês que faz a diferença para que as pessoas confiem no nosso trabalho. Nosso trabalho é feito para você. Então, se você está gostando, eu preciso saber se você está gostando. Também eu quero que vocês comentem em relação à aula para eu saber qual a maior dificuldade de vocês hoje, né? Você que já tem o material Veso, deixa aí. Manda informação para nós se você já adquiriu e qual material nosso você tem, quais das nossas ferramentas você tem, porque olha só, nós temos 6 ferramentas disponíveis, que é essa que eu usei, que é moda feminina. Nós temos a pasta de malharia, tão eficiente os outros como esse. Malharia, que faz malharia, moletom, tecidos de viscolaicra, malha de algodão. Depois nós temos moda praia, temos também o moda pet, que é roupas para cães e gatos em mais de 18 espécies. Nós temos o de lingerie, todos os modelos de calcinha, calcinha clássica, tanga, sutiã em meia taça, sutiã em sustentação, gestante, calçola, calcinha gestante, tudo cueca samba canção, cueca slip, tudo no tamanho do PP ao GG e alguns modelos do P ao G. E também moda fitness, legging, macacão de academia, vestidinho fitness, camisetas, croppeds, tops, tudo já só para você. Tirou o molde, pôs no tecido e corta e monta. Tudo prontinho para você arrasar, com ferramentas, todas essas ferramentas afiadíssimas para você, ok? Então, se você já tem o moda feminina, chama a equipe, que eles vão disponibilizar para você também o link dos outros, tá? Das outras ferramentas, caso você tenha interesse em já adquirir, você que está acompanhando a nossa semana de treinamento. E olha só, vamos voltar aqui para a gente finalizar aqui. Então, ó, primeira coisa que você faz, virou, tá tudo guardadinho aqui dentro, né? Nós vamos colocar aqui, ó, costura com costura, sempre assim, tá? É a forma mais tranquila, mais fácil de você montar uma peça e não ter erro. Então, você junta as margens de costuras, né? Põe costura sobre costura lá. Agora, eu vou aqui, ó, alfinetar. Já está tudo marcadinho. Margem com margem aqui.
tá? Não é para deixar faltar nem para sobrar. O tecido desfiou um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu posso puxar o meu tecido aqui para fora, mais uma dica para você que está fazendo aí. Não, você não vai puxar aqui para fora, você vai deixar aqui na margem e você avança essa costura, afasta um pouquinho mais essa costura. Por quê? Se você diminuir aqui a parte externa, você vai ter o forro talvez aparecendo, tá? Então você não faça isso. Tá? Deixa tudo margem com margem, mesmo estando desfiado. Você vai passar a costura nela toda? Não, porque senão depois como você desvira, né? Então você vai agora deixar um pedacinho aberto, ok? E o pedacinho que eu costumo deixar aberto, eu gosto de deixar sempre ou aqui no cantinho ou bem aqui no meio. Então, para vocês visualizarem mais fácil, deixa eu pegar um alfinete aqui com uma ponta branca, para vocês conseguirem ver o pedaço que eu estou deixando aqui, ó. Eu estou deixando aqui, ó, um pedacinho de aproximadamente uns 12 centímetros aqui aberto, ó. Então, esse pedaço aqui eu estou deixando aberto, tá? Não deu para ver, né? Vê? Ó, agora vocês vão visualizar. Quero ver no visualizar agora. Pronto. Esse pedaço aqui vai ficar aberto, tá bom? E nós vamos lá para a máquina e vou passar costura. Muito importante aqui, ó. Essa parte aqui, que é essa partinha aqui que tem o revel, você vai jogar essa costurinha aqui dessa lateral pro lado do revel, para dentro assim, ó. Então você joga para dentro, porque senão depois ela não assenta. E aqui, essa barra agora, eu afastei um pouquinho, é um de costura, mas eu estou afastando um pouquinho, tá? E vamos que vamos. Eu ouvi um barulhinho diferente da minha máquina, preciso olhar. Tá ok. Costurinha lateral jogada para as costas. E venho até aqui a minha marcaçãozinha, ó. Vou tirar daqui. Aqui eu dou retrocesso, paro. Pulo esse pedaço. E vou após aqui agora, ó. Já tiro aqui também. Abaixa a sapata. Cuidado com a medida que você estava costurando do outro lado. Tem que costurar igualzinho aqui. Estava tirando o alfinete, uma pausa para o alfinete. Vamos aqui, ó. Chegou aqui desse lado, joga a costurinha para o lado do revel também, tá? Aí vamos aqui, tiramos. E agora nós vamos desvirar. Virar aqui, ó. Então, por esse buraquinho, com bastante cuidado, porque é um tecido grosso, tire todos os alfinetes. Cuidado se você estiver trabalhando com alfinete aí, para não deixar alfinete na pessoa, né? Já pensou você fazendo um casaco desse para alguém e você esquecer um alfinete dentro, né? Aí vai ficar bem ruim. Então, ó, com bastante cuidado para não esgarçar o forro e não esgarçar o tecido, ó. Como eu vou fazer os acabamentos à mão, então vai ficar super tranquilo, porque depois, quando eu for puxar o meu acabamento aqui,
eu já aproveito, né? E prendo também alguns pontinhos na barra, tá? A hora que eu for fazer esse aqui, ó. Então, olha só. Nós temos aqui esse resultado. Ó, aqui teve uma falhinha na costura. Eu vou ter que voltar na máquina e passar uma costurinha aqui. Mas aqui, olha. Aí você já vem aqui, o próprio tecido já virou, olha o buraquinho aqui, ó. Aqui você vai pôr uns alfinetinhos e aí você vai vir com linha e agulha de mão e pegar por dentro e fazer o fechamento com um pezinho de galinha ou ponto invisível. Aí é só fazer esse fechamentinho aqui, ó. Olha aqui, ó. O forro não vai ficar voltando para fora. Aqui ainda falta assentar a costura. Você pode vir aqui. Eu gosto de prender todinho ele com alguns pontinhos para deixar ele sempre bem fixo, certinho no lugar. Olha aqui, ó. Então, a peça forrada está aqui. Quando você levanta essa peça, o forro, tá? Ele fica no lugar. Ela não foi passada ainda, mas o forro não fica indo para fora, tá vendo aqui, ó? Não tem forro indo para fora. E aí eu vou chamar a minha modelo para vestir a peça e mostrar para vocês. Ó, eu falei sobre alfinete, né, dentro da roupa. Olha só, tem um alfinete ali no braço que eu prendi aquela parte ali, não finalizei e que ficou preso lá. Olha só. Faço o que eu falo, mas não faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Então, não pode ser assim, não. Olha só, quero que você foque aqui, olha o acabamento embaixo, como tem que ficar, tá vendo? Aqui, olha, a costura ela vai ficar igualzinha, ela vai ficar próxima, juntinha. Depois ela começa a se afastar. Aqui ainda fica próxima, depois é 1,5 acima que nós temos. Então, essa parte aqui, ó, é o tecido externo que vira para dentro, por isso tem que ter aquele cuidado na hora de fazer o corte, tá? Então, se você tá pegando o bonde andando, sugiro que você assista às outras aulas, tá bom? Porque aí você vai entender o passo a passo, tintim por tintim, de tudo que nós fizemos durante essa semana. Se você não assistiu, assista mesmo, para você realmente ter esse conhecimento. Esse conhecimento que eu tenho certeza que fez a diferença na vida de muitas vesetes e amigos e amigas que assistiram e estiveram comigo nesta semana. Ó, vamos tirar. Depois vocês tirem todas as linhas, limpa a peça. Eu vou pedir para a minha modelo vestir. Ela não está produzida para essa peça, tá? Então, depois a gente vai postar ela produzida, toda produzida. Tira a linha se tiver penduradinha ainda, tá? Toda produzidinha. Vem aqui que eu termino de arrumar você. Ai, que linda, não é por nada, tá sem passar ainda. E isso tudo feito para mostrar para vocês que você também pode. Jamais entregue para o seu cliente uma roupa assim, tá? Cheia de linha, tem que limpar a peça, passar. Então, todo o trabalho de passadoria, todo o trabalho de limpeza da peça, controle de qualidade tem que ser feito. Então, ainda, depois que nós prendermos aqui, ó, esse fofinho que vocês estão vendo aqui, ele já não vai existir mais, tá vendo? Mas olha a perfeição do decote que nós afastamos. Olha a manga, ok? Deixa eu arrumar certinho aqui. Olha só essa manga. Vamos arrumar a roupinha no corpinho da modelo. Olha só o resultado do nosso trabalho. Eu sei que é uma peça... Você pode virar um pouquinho? Olha só. Olha as costas. Isabela, você pode fazer aquele movimento de cruzar os braços? Percebam que está alinhadinho, não está fora do lugar.
Essa peça está te prendendo? Pode falar a verdade. Não. Está ou não? Não. O modelo disse que a roupa está o quê, modelo? Não está prendendo. Está boa? Ótima. Então, é isso. Esse é o resultado quando você tem... Muito obrigada, viu, Isa? Quer tirar já? Tira lá. Então, esse é o resultado quando você tem mentalidade de sucesso, quando você tem um método que funciona e quando você tem ferramentas adequadas. O objetivo nosso dessa semana foi justamente trazer para vocês algo que, como diz no filme, algo elementar, meu caro Watson. Ou seja, algo que realmente vai fazer a diferença para vocês. Olha esse modelo que nem está montado. Então, você será capaz de fazer casacos, casaquetos, vestidos, vestido de noiva, camisas. Você vai fazer bermudas, shorts, calças de todos os modelos. Ah, está usando calça cenoura agora. É só adaptar o modelo da calça cenoura. Ah, é uma calça, um leve booty foot, você faz, que é aquela levemente flare, né? Você quer uma calça pantalona? Você faz. Você quer um macacão, independente do modelo? Você será capaz de fazer. Então, você só precisa ter método, ferramenta e a mentalidade. Então, você já tomou a decisão correta quando você entrou nessa semana aqui com a mentalidade de mudança, de buscar algo melhor para você modelar, para você cortar, para você costurar. Ao adquirir um método realmente que funciona, tendo a ferramenta correta, que são os moldes, você vai fazer tudo. O céu é o limite. E eu quero deixar para vocês mais uma informação importante, que para mim é muito importante. Gente, chega de procrastinar, tá? As rédeas da sua vida estão na sua mão. Não deixe as rédeas da sua vida na mão do marido. Não estou falando mal de marido aqui. Entendam-me? Eu falo que você tem que ser ajudadora. Se você é marido, você tem que ser provedor. E se você é esposa, filha, mulher, seja uma mulher que mostra para que veio esse mundo. O que adianta passar por aqui sem deixar boas recordações, sem causar impacto na vida das pessoas? Como você quer ser lembrado? Eu disse isso na abertura da nossa semana de treinamento. Você quer ser lembrada por coisas boas e bonitas que você fez? Vai deixar outro escrever a sua história ou você mesmo vai escrever a sua história? Toma as rédeas da sua vida. Redija aí a sua história. Seu sonho sempre foi modelar com maestria? Então, pronto, eu trouxe essa semana para quem ainda não me conhecia, porque as Vesetes que estão aqui me acompanhando, elas já me conhecem. Elas já tomaram as rédeas da vida delas. E elas estão escrevendo, sim, a história delas. Então, você que está me vendo pela primeira vez, ou que já me conhecia, mas ainda não tinha tomado postura, tome a postura agora. Você tem, sim, já a mentalidade de sucesso. Então, agora só falta o método e a ferramenta. Me despeço de todas vocês com muito amor e carinho e a minha gratidão por terem me acompanhado durante toda essa semana, algumas aflitas, assim como eu, ansiosas por começar. E estamos finalizando, mas finalizando feliz e espero ter passado para vocês algo de bom, que é essa finalidade minha e da minha querida equipe. Um beijo, gratidão.